E isso que vocês estão vendo, pessoal, é um terremoto que acontece hoje no Rio Grande do Sul. Hoje, 13 de maio de 2024. Agora sim, devemos correr para as montanhas. O que está acontecendo com o Brasil? Repararam numa coisa, pessoal? Há exatamente 2 dias atrás, na verdade, começa 3 dias atrás, uma coisa que começa a acontecer e se estende de uma forma muito intensa até 2 dias atrás. Você sabe do que a gente tá falando, Cris? Daquela janela, daquele estudo que você mostrou. Da tempestade solar. A gente teve no dia 10 de maio, começa no dia 10 de maio e se prolonga até o dia 11 de maio, pessoal, uma tempestade solar extrema. A gente fez toda uma cobertura aqui, né? E não só extrema. Com vídeos, lives, não só extrema, a maior dos últimos 21 anos, nível G5. Lembrando que tempestade solar, pessoal, vai de nível G1 até nível G5. O G1 é o mais leve, né, e G5 é o mais forte, é o mais extremo. E ela se manteve como nível G5, uma tempestade solar, ou seja, uma tempestade geomagnética de nível G5, ela se estende do dia 10 até o dia 11. E sim, isso acontece 2 dias, 3 a 2 dias antes, né, desse terremoto acontecer. Será, né, que seria apenas uma coincidência, Cris? Afinal de contas, diversos estudos, pessoal, eles apontam que atividade solar e disparos de radiação do Sol, aqueles flares, né, aquelas explosões de radiação, e não só, as próprias tempestades solares, esse material de plasma que o Sol lança como um verdadeiro tiro de bazuca, chega aqui na Terra e produz uma tempestade solar, não precisa nem ser extrema para ser gatilho para terremotos, erupções vulcânicas, clima adverso, tempestades inesperadas e abruptas e muito intensas, né? E a gente teve não só uma tempestade solar, como uma das piores, na verdade, a pior em mais de 2 décadas, né? Combo completo. Combo completo, até porque antes dessa tempestade solar acontecer, a gente estava tendo diversos disparos de flare, ou seja, diversas erupções solares, explosões de radiação atingindo aqui o nosso planeta. Então, se existe um gatilho, a gente teve vários, né? Na verdade, não só, a gente teve vários. Poderia existir alguma outra explicação para esse terremoto que acontece hoje, 13 de maio, no Rio Grande do Sul? A coisa tá tensa, a gente vai tentar entender o que tá acontecendo. Como diria o Jack, né, que só observa o que tá para acontecer após a tempestade solar. Vamos por partes. Pois é, pessoal, saem todos os jornais porque, afinal de contas, não é uma coisa muito comum da gente ver pelo Brasil. Apesar de acontecer esporadicamente, não é um lugar comum de se acontecer terremoto, né? Aqui sai no site do Metsul Meteorologia, 4 tremores de terra atingem 3 cidades da Serra Gaúcha, né? Aqui, pessoal, são alguns dos pontos, na verdade, os pontos, né? Os 4 pontos aqui estão, eu achei que tinha só 3. Os 4 pontos onde os tremores foram registrados. Tá sendo falado em um tremor de 2.8, mas como eu não consegui confirmar aqui pra vocês, eu não vou mostrar, mas tá aqui, ó, 2.3, 2.3, 2.3 e 2.4. Atinge principalmente, pessoal, a região ali de Pinto Bandeira e Bento Gonçalves, né? Regiões serranas lá do Rio Grande do Sul. Os maiores, eles chegam aí confirmados mesmo, 2.3 e 2.4. Então não foi aquele tipo de tremor que pode danificar uma cidade inteira, causar prejuízos para toda uma cidade, que as pessoas correm risco de vida. Não foi esse tipo de tremor. Bem pontual. Foi uma coisa mais leve, exatamente, né? Mas apesar de fraco, ele foi o maior terremoto da região, dessa região do Rio Grande do Sul. Pelo que eu pude apurar, pessoal, desde 1900, desde os primeiros registros que a gente tem de terremotos, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, apesar de fraco, alguns relatos que a gente consegue encontrar aqui, esse é no site Poder 360, onde algumas pessoas colocaram ali, né, tremor de terra em Caxias do Sul. Nunca imaginei que eu fosse presenciar isso, porque ele não foi sentido só naquelas regiões. Outras áreas ao redor também sentiram, né, aquele reflexo, né, do terremoto. Aqui, ó, Gabriela, ela coloca, Caxias do Sul tá chacoalhando e nem é no ritmo ragatanga. Eu simplesmente chacoalhei na cama aqui, cara, o que tá acontecendo em Caxias do Sul? É terremoto? Bomba? Gente, que surreal, os tremores em Caxias do Sul não param. E por aí vai, né? Tremores na região de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Alguém saberia dizer o que é isso? Eu vi alguns relatos, pessoal, algumas pessoas falando que realmente foi assustador e todo mundo foi pra rua, tipo, a vizinhança inteira, de madrugada, porque começa por volta da 1 e pouco da madrugada, se estende até por volta das 3 horas da madrugada de hoje, 13 de maio. Então, era de madrugada, as pessoas simplesmente
saíam de casa e se encontravam no meio da rua para tentar entender o que estava acontecendo. Meio por instinto, a gente acabou fazendo aquilo que é um procedimento para esses países que sempre tem terremoto. Por instinto, por puro instinto, né? Porque ninguém estava preparado para uma coisa como essa, né? Richard, qual que é a explicação disso? Pessoal, para vocês terem uma ideia, eu não vou nem falar, eu mato a cobra e mostro a cobra. Vocês vão me dizer pelo que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? A gente tem duas hipóteses, então, para esse terremoto que acontece no Rio Grande do Sul hoje. Ó, magnitude 2.3 até 2.4 também teve, né? O que dizem alguns geólogos, né? Pode ser, pessoal, uma coisa chamada processo de acomodação de solo, ou seja, teve muita área inundada ali no Rio Grande do Sul, então quando a gente pega aqui, a gente vai vendo ali o Rio Grande do Sul, aquela área toda alagada, então seria como se fosse uma pressão muito grande, né, em cima do solo. Um peso muito grande. Um peso muito grande, exatamente, por conta da chuva, e aí, por conta disso, né, acaba o solo se acomodando e gerando esse tipo de terremoto. Mas algumas coisas aqui que eu questiono, né? Por que na serra, só na serra, onde realmente foi alagado, que é onde deveria acontecer esse assentamento, não teve ninguém percebendo tremor ali, como por exemplo em Porto Alegre, né, que é onde esse assentamento deveria acontecer. Afinal de contas, a gente está falando de um peso muito grande naquela área, naquela região, né? Por que na Serra Gaúcha? Aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu tô com o Google Earth aberto. Aqui a gente tem, ó, repara, aqui, ó, olha a distância que tá, né? Praticamente aí, no mínimo, dá uns 80 quilômetros, pelo que eu pude medir aqui, dá pelo menos 80 quilômetros da região de Porto Alegre. Então, por que a gente sente isso aqui numa altitude de 650, 690 metros, pessoal, do nível do mar? Ou seja, ali não teve alagamento, ponto. Pode ter chovido bastante? Choveu, mas não teve alagamento. Então, por que a gente percebe esse terremoto, né, o epicentro dele, acontecendo ali, né? E outra coisa, por que tão longe também, né? 80 quilômetros das regiões de alagamento, sendo que por aqui mesmo em Porto Alegre não teve tremor e não foi sentido esse tremor. Ok, você poderia dizer, Richard, não, aconteceu esse processo de acomodação, né? Esse assentamento ali, ele acontece nessa região mais baixa, mas só lá em cima que repercute isso, né? A gente acaba sentindo mais. Ok, essa vibração ela poderia viajar até lá, mas por que nada foi sentido aqui? Alguma coisa também poderia ter sido sentido aqui. E outro, o epicentro também não foi aqui, mas sim nessa região aqui de Bento Gonçalves. Dúvidas de alguns geólogos que já questionam isso, né? O processo de acomodação de solo, pessoal, ele acontece depois de algum tempo. E, de acordo com alguns geólogos, é cedo demais para esse processo de acomodação ter acontecido. Então, não dá para afirmar que foi por conta desse peso, dessa enchente que acontece lá, principalmente na região mais metropolitana do Rio Grande do Sul. Ou seja, essa primeira hipótese está em aberto. Está em aberto, fica uma coisa meio, ok, pode ser esse processo de acomodação, mas pode não ser, porque até alguns geólogos mesmo estão duvidando disso, porque não é exatamente dessa forma que acontece esse processo de acomodação. Não é que nem o like, né, que vem tudo de uma vez. O like não, o like vem de uma vez, pessoal, e não há dúvida sobre o like. Você gostou do vídeo, você vai fazer o quê? Você vai deixar o like, né? Ó o dedinho. Quem estiver gostando, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perderem um vídeo novo. Richard, eu quero ajudar o canal ainda mais. Então você pode clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galeria do Meteoro. E deixa meu coração muito feliz, né, Cris? Muito feliz. Mas agora tem uma... Sim, você falou da primeira. Isso, exatamente. A primeira que é aquela que o geólogo... Agora, a segunda hipótese, pessoal. Claro que tem a segunda hipótese. E isso que... antes que eu vou para a segunda hipótese, que eu vá para a segunda hipótese, aqui a gente tem o histórico, né? Como eu disse para vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, eu não consigo me controlar, né? Aqui fala... sobre o histórico aqui, né? Repara aqui, pessoal. Eu coloquei todas as magnitudes, não coloquei só 3, 4, 5, não. Coloquei todas as magnitudes desde, né, no caso, 1900. E repara, a gente só tem isso aqui, ó. Teve esse que aconteceu em 22 de outubro de 2019, que foi de 1.4. Aí a gente tem esse em 7 de junho de 2019, 2.2. 13 de fevereiro de 2021, 2.0. E agora, então, esse é o histórico desde 1900, tá? Esses agora de 2.3 e 2.4 em Pinto Bandeira e Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, respectivamente. Agora a gente vai então para a segunda hipótese. Richard, será que o Sol tem algum papel nisso, né?
A segunda, lembra que eu falei pra vocês que eu não ia falar o que é? Eu não vou falar. Deixa pra vocês vão debater aqui nos comentários, porque eu quero ver o que vocês acham sobre isso. Você vai expor, então, os documentos. Vamos expor aqui os documentos, né? Seguinte, pessoal. Estudo. Space Weather and Earthquakes. Clima espacial e terremotos. Possível gatilho para atividade sísmica por fortes flares solares. E um detalhe aqui para esse estudo, pessoal, é o seguinte, nessa parte aqui que eu deixei aqui, highlighted, né? Como que a gente fala isso em português, Cris? Sublinhada? Sublinhado, mais ou menos, sublinhado aqui, The global number of earthquakes, ou seja, o número global de terremotos, né? De magnitude de 4 acima. Para a janela de tempo de mais ou menos 11 dias depois de uma forte explosão solar, tem um aumento de 68%, aqui 68% a nível global e de até 120, aqui 120%, né, quando a gente pega na questão regional, ou seja, aonde aquele flare foi direcionado, que é onde aquela radiação toda, né, ela vai, e no caso o lado diurno que a gente está falando, né, então aconteceu uma explosão de radiação do Sol. O lado diurno que recebe essa radiação toda tem um aumento de até 120% na atividade sísmica. E de forma global a gente tem um aumento de 68%. Ou seja, tem aumento de qualquer jeito de acordo com esse estudo. Lembrando que isso aí são dados e são constatações, não são... Não é achismo, não tô falando de achismo, não é... eu acho, pessoal, que Não, eu não acho nada. Não matem um mensageiro. Aqui eu tô apenas expondo, como o Cris disse, expondo, né, esses estudos aqui para vocês, né? Esse, por exemplo, ele foi através de dados, pessoal, coletados de uma explosão solar de classe X 9.3 que aconteceu em 6 de setembro aqui, de 2017, né, que pegou principalmente a região da Grécia ali. Nesse aqui eles nem enfatizam a parte da tempestade geomagnética, que provavelmente tem efeitos ainda maiores, tá? Quer mais? Tem mais. Se liga nisso, porque isso que vocês estão vendo é um outro estudo também, efeitos em tempestades magnéticas de baixa frequência no ruído sísmico. E isso que vocês estão vendo, pessoal, é uma parte aqui que eles enfatizam bastante sobre mudanças abruptas no campo eletromagnético, né, que faz essa energia acumulada ser liberada. Tem mais, porque isso que vocês estão vendo é um outro estudo, pessoal, e esse eles vão ainda mais longe, eles dão um detalhe ali bem interessante, né? Um estudo estatístico, ou seja, não é achismo, pessoal, um estudo estatístico, né, sobre a correlação entre tempestade geomagnética, ou seja, isso que a gente teve agora, tá? 10 para 11 de maio, para quem não viu, se liga, vou deixar no card aqui em cima. E terremotos globais de magnitude 7 ou superior, ou seja, aqui a gente tá falando de terremotos monstruosos mesmo. Tora pesada. Não estamos falando de terremoto pequeno, não. Não foi como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, que alguns locais sentiram, as pessoas sentiam as coisas tremer, mas foi uma coisa mais sossegada, né? Não, aqui a gente tá falando de terremoto de 7.0 de magnitude. E aí eles pegaram quando? Desde 1957 até, pessoal, olha aqui, 2020. Ou seja, pegaram um tempo bem interessante ali pra gente ter uma comparação bem legal. E aqui eles colocam a possibilidade sobre a piezoeletricidade reversa. O que é a piezoeletricidade? Piezoeletricidade, ela fala o seguinte: alguns cristais, quando você pressiona eles, você gera uma corrente elétrica. Então, uma piezoeletricidade reversa seria, ao invés de, ao ser pressionado um cristal, gerar uma corrente elétrica poderia causar pressões em certos cristais. Ou seja, isso poderia então ser esse gatilho. Isso poderia explicar como que esse gatilho funciona e como toda essa carga eletromagnética do Sol ela estaria interagindo com a crosta do nosso planeta, né? Fala também sobre a eletrostática, que seria talvez uma das responsáveis também por esse gatilho. É interessante também que eles colocam aqui, pessoal, os resultados indicam que a atividade global aqui, antes de um terremoto de magnitude 7.0, é claramente mais alta a probabilidade de ter acontecido uma tempestade geomagnética do que depois. Ou seja, é sempre mais provável a gente primeiro ter a tempestade geomagnética e depois um terremoto de magnitude 7.0 ou superior. Ou seja,
terremoto monstro mesmo, né? Pepino Graus. E eles colocam aqui que isso está mais relacionado também com terremotos, olha aqui, ó. Tempestades geomagnéticas estão mais relacionadas, né? Tendem a ter mais relação com terremotos rasos do que com terremotos profundos. O que são terremotos rasos, né? Terremotos rasos, pessoal, são terremotos que acontecem numa profundidade de 0 km até 70 km de profundidade. Isso é raso, ou seja, o terremoto ele teve uma profundidade de 50 km, de 40 km. Isso é raso. E aqui fala, terremotos rasos provavelmente são mais relacionados, né? Por conta de gatilhos de tempestades solares. Se liga aqui, ó, olha a profundidade, pessoal, desse terremoto que acontece hoje no Rio Grande do Sul. Olha que coisa interessante, né? Profundidade aqui, ó. Baixa magnitude, 2.3, terremoto a 0 km de profundidade. 0 km de profundidade. E vocês viram isso que eu mostrei pra vocês. Ou seja, vocês que vão me dizer, será que seria então uma acomodação por conta daquele peso todo de água? Ou será que isso faz muito mais sentido? Afinal de contas, a gente tem diversos estudos, pessoal, que falam sobre a correlação entre tempestade solar, seja tempestade de radiação ou tempestade geomagnética, com abalos sísmicos, com terremotos, com tremores, e isso inclui também tsunamis e erupções vulcânicas. Afinal de contas, tudo isso está interligado, né? Um terremoto ele tem ligação direta, dependendo de onde ele acontece, com o tsunami e com erupção vulcânica. Ele também pode ser gatilho para uma erupção vulcânica. Então, o que faz mais sentido para vocês, né? Só hoje eu não vou matar cobra e mostrar cobra, apesar de eu já ter feito isso praticamente, né? Porque eu mostrei aqui os estudos. Inclusive, pessoal, todos os links desses estudos eu vou deixar aqui na descrição para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais e quem quiser entender um pouquinho mais sobre esses estudos. Alguns são bem extensos, mas eu parei ali para ler, para tentar entender, e realmente fazem total sentido, pessoal. Então, só hoje eu não vou falar, vocês que vão dizer, deixa aqui nos comentários, né? O que vocês acham, né? Foi acomodação de solo? Comenta aqui. Ou seria, então, resultado da tempestade solar? Pelo menos pra mim, pessoal, assim, tá muito claro, tá claríssimo, inclusive, né? Tá claro como cristal. Mais uma vez, como eu disse, todos os links eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Lembrando, pessoal, que eu falei primeiro, a gente aqui no canal Galeria do Meteorito veio com esse assunto primeiro, né? Inclusive sobre magnetorrecepção, que é outra coisa muito interessante. Só que essa, diferente das tempestades solares que são gatilho para terremoto, erupções vulcânicas e coisas desse tipo, a magnetorrecepção, que seria um efeito da tempestade geomagnética no ser humano a nível inconsciente, esse, da magnetorrecepção, a gente ainda não entende muito bem como que isso acontece, mas parece que acontece sim um efeito no nosso cérebro também. Para quem não viu sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Quer mais indício? Richard, eu quero mais indícios. Isso não é suficiente para eu achar que tem gatilho com alguma coisa. Não basta tantos estudos aí. Na verdade, eu mostrei 3, mas existem dezenas, pessoal, de estudos. Basta procurar na internet, mas não, Richard, eu quero mais evidências ainda. Quer mais? Se liga nisso que eu vou deixar aqui no box pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no Sol, porque ele é uma estrela que tá do nosso lado, mas alguns preferem achar que é só uma coisa que faz o dia ter luz. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.